E aí pessoal, como é que vocês estão? Espero que bem, Gustavo Simas falando aqui. E nesse vídeo eu vou explicar, dar alguns detalhes aqui da música 1984 que eu fiz como trilha sonora do audiolivro 1984 do George Orwell. Ele está disponível aí pelo projeto Releituras, que é um selo, um selo de audiolivros que a gente lança para o público em geral, mas mais em específico, em especial para pessoas com dificuldade de leitura, cegos, baixa visão. E fica aí, vou deixar na descrição também do vídeo o link para o canal que vocês conseguem ouvir diferentes audiolivros, dentre eles o 1984. Então, no caso, essa foi a primeira vez que eu fiz uma trilha sonora para alguma obra, no caso aqui é um audiolivro, e eu fui compondo ela em diferentes camadas, assim como diferentes outras músicas que eu faço, que eu já expliquei também, como lá no caso do David Bowie, que eu fiz o The Man Who Sold the World, e também um cover do Blade Runner. Vou montando em diferentes camadas, e com isso, cada camada acaba representando, tem algum significado próprio e vai representando algum conceito, algum elemento dentro da narrativa que eu quero apresentar. Então, no caso, o primeiro de tudo que eu fiz, que eu estou chamando aqui de Drum 1, primeiro, eu estou utilizando esse software que é o FL Studio, essa DAW, que é Digital Audio Workstation, que é o programa que eu uso para fazer as músicas, e com isso eu não vou dar detalhes aqui sobre a mix, ou sobre masterização, ou coisas assim mais específicas, técnicas, que podemos dizer, mas só um conceito geral, uma visão geral de como que é a música. Então, no começo, eu faço aqui o que é chamado de drum, que eu botei em azul aqui em cima nessa primeira track, track 1, que é simplesmente um batuque, uma parte percussiva, rítmica, que a gente vai ouvir. Vou dar o play para vocês ouvirem. Então eu não vou reproduzir a música completa de uma vez só, vou reproduzindo em partes, e com isso eu vou explicando cada uma dessas partes. Começo aqui, no caso, esse batuque, esse atabaque, ele é para representar, até de certa forma estranho, porque quem já conhece o livro, quem acaba entendendo já da obra, pode achar estranho ter uma parte percursiva, porque ela é muito mais da ideia de algo muito mais sintetizadores ou alguns elementos de orquestra, inclusive, e tendo uma parte percussiva já de início, de pronto, pode ser até um pouco estranho para quem já conhece a obra, e conhece o estilo, o gênero. Inclusive, também eu acabei não pegando nenhuma referência, nenhuma inspiração direta, depois que eu fui ver que tinha o filme 1984, que eles fizeram no ano de 1984, e quem compôs foi o Eurythmics, essa banda dos anos 80, com bastante sintetizadores lá. Mas aqui eu também usei sintetizadores, como eu vou mostrar para vocês depois, esse instrumento virtual. Mas no começo, esse atabaque, que eu estou chamando de um atabaque, uma parte percussiva, essa batida, é para representar o que a gente vai ver depois, que a gente vê no audiolivro, que é o 2 Minutes Hate, que é o 2 minutos de fúria, em que eles apresentam na tela um inimigo do Estado, inimigo da nação, e que todo mundo fica raivoso e xingando esse inimigo, e de diferentes formas aí em comboio, com aquele efeito manada, simplesmente com uma sensação de fúria, de ódio contra o inimigo da nação, que é o Goldstein, o Goldstein. Então, esse atabaque já é para dar esse início, essa fúria, e em algumas partes do audiolivro, depois eu fui separando essa música maior, essa música principal, em diferentes submúsicas, diferentes faixas derivadas dessa, para poder botar nas diferentes partes do audiolivro. Então essa daqui, depois que eu fui separando, dessa música, essa parte percussiva aqui, é chamado 2 Minutes Hate, que é 2 minutos de ódio, 2 minutos de raiva contra o inimigo do Estado. E depois a gente vem a parte que é de fato, já dá o início, toda essa parte do drum e do bass 1, que é a parte em azul e vermelha, é tudo a introdução da música. E no caso, esse sintetizador aqui, só para em detalhe, caso vocês queiram saber, eu utilizei o Diva, que é esse VST, esse instrumento virtual. E essa parte aqui, depois eu separei na submúsica, que é chamada Big Brother. Então, quem não sabe também, o Big Brother, o BBB, Big Brother Brasil, e existe em outros países também, foi derivado do 1984, que tem o Grande Irmão, que é essa figura autoritária, fascista, essa figura que comanda o Estado, comanda a nação. E dessa forma bem simples, como o Grande Irmão é simplesmente uma figura autoritária, uma figura de comando, ele não tem muitas nuances, não tem muitos detalhes, muitas variações. Então,
é simplesmente esse tom sombrio, esse tom de comando, de autoridade que eu tentei trazer com essa base aqui, né? E depois a gente vai vendo que tem essa phrase 1, que é em verde, que daí já é um sintetizador diferente, mas ainda assim um instrumento virtual aqui, um sintetizador, né? Aqui a gente tem essa outra camada que vai acrescendo, né, vai adicionando aí ao conteúdo da música, mas essa camada verde, eu botei aqui por acaso verde, mas é o verde de esperança, que significaria, né, ela simboliza a irmandade, que é chamado, depois eu fiz essa submúsica, né, separei, que é chamada Brotherhood, que é a irmandade, em inglês, no original do livro, e essa irmandade seria uma entidade, seria um grupo que vai contra o grande irmão, né, que vai contra todo o governo autoritário do grande irmão e dando um tom de esperança para a narrativa, mas ainda assim sombrio, mesmo sendo algo de esperança, de renovação, continua com aquele tom meio estranho, meio de incomodação, né? A gente consegue perceber que ele tem esse tom ascendente, né, dando algo que lembra o que a gente tem geralmente em tons ascendentes, né, tenta lembrar algo que seja mais esperançoso, mais alegre, mais para cima, mas depois tem essa queda de novo que volta ao tom dominante para continuar sendo sombrio, né, sendo aqui no tom mais dramático e enigmático também da faixa. Daí ela vai continuando, né? Eu botei mais uma oitava acima também para dar ainda mais essa elevação e essa predominância, né? Essa intensificação de esperança. E ao mesmo tempo ele vai surgindo esse Melody 1, que eu botei o nome como Melody 1 aqui, que seria um tom um pouco mais enigmático, um pouco de só um toque, né? São 2 toques e a gente consegue verificar aqui mais pra frente. É bem baixinho, né? É bem baixinho esse tom, mas ele é só um tom para dar uma ideia de suspense, né? Uma ideia ali para intensificar esse mistério, essa suspeição que todo mundo tem e vivendo naquela sociedade, né? Naquela mundo do 1984. Mas no fim, depois, né, continua toda essa parte da esperança, esse tom esperançoso aqui que a gente verifica, né? No miolo da música. Mas mais pro final a gente volta a essa ideia da predominância do batuque, né, dessa batida, dessa percussão, para finalizar a música. Ou seja, de certa forma a música, né, a faixa principal, ela já dá um spoiler do que é o livro, né, da narrativa aí, de toda a história do livro, mas a gente consegue perceber pela música que ela acaba sendo como um instrumento, como um elemento para intensificar as ideias, para intensificar ou para revelar algumas ideias que o autor, né, que os compositores, os autores originais do livro querem passar, e não, de certa forma, para ocupar, para tomar espaço sobre o conteúdo. Então, alguns elementos a gente consegue perceber isso no audiolivro, caso você vai verificar, ouvir depois, ou já tenha ouvido, né? Que a música, ela não deve, né, se sobrepor ao conteúdo do livro, mas sim, né, complementar e reforçar a ideia que ele está tentando transmitir. Então, todas essas diferentes submúsicas, né, subfaixas que eu fui retirando a partir dessa principal, elas vão aparecendo em diferentes pontos. Então, quando tem o grande irmão, eu boto essa base 1, né, que é aquele tom mais dramático. Quando tem algo mais esperançoso, eu boto o Brotherhood, que é essa parte em verde. Eu vou ir retirando as outras partes. Quando tem aquele 2 minutos de ódio, eu vou deixando aquela batida, aquela percussão. Então, é só questão de você, de quem está editando o audiolivro, seja audiolivro, ou depois um filme, né, ou série, qualquer que seja a obra que você vai sincronizar a música com a parte visual, ou a parte sonora, você tem que ter essa ideia e entender bem quais são as sensações que quer transmitir em diferentes partes daquela obra. E com isso você consegue ter uma harmonia, ter uma condição ali de junção para intensificar a ideia que quer ser transmitida, né? Então é basicamente isso, né? O audiolivro. Eu pensei em fazer uma música só, mas depois eu fiz essa música e vi que podia separar ela em diferentes músicas auxiliares,
para poder compor e deixar lá no audiolivro. Então fica a dica aí para vocês, para ouvirem, eu vou deixar nos cards de recomendação do vídeo e também na descrição, o audiolivro 1984, do George Orwell, que foi narrado muito bem pelo Matheus Bernardes, que é esse ator, narrador do audiolivro, e também, inclusive, narrou outros audiolivros aí no caso do projeto Releituras, né? Então, espero que vocês tenham gostado. Qualquer ideia, sugestão, comentário a mais, só deixar aí embaixo nos comentários. Curtam o vídeo, também se inscrevam no canal. E até a próxima. Valeu!